Paz e bênção aos irmãos e irmãs que assistirem este vídeo. Eu me chamo Eduardo Lucena, sou professor e fundador do Bereshit Ivrit e tenho um canal no YouTube chamado Fonte para as Nações, onde neste canal nós publicamos diversos vídeos acerca de assuntos relacionados à Torá, ao Tanar, a Bíblia, né? E também a Brit Hadashah, que é equivocadamente conhecida como Novo Testamento, quando na realidade este livro, que faz parte, né, do nosso cânon, ele é nada mais nada menos do que a renovação de uma aliança que já tinha sido estabelecida no Monte Sinai, e aliança esta que, de acordo com aquele que a pactuou, que é o nosso Criador, é uma aliança eterna. Aqueles que julgarem que este vídeo e os muitos outros que se seguirão forem de conteúdo relevante, então que vocês que assistirem possam contribuir, né, com qualquer valor para que nós possamos dar continuidade a este trabalho, né, como também a gente possa melhorar a qualidade, né, dos vídeos que nós oferecemos a você, irmão, irmã, e a todo este público ávido por ter acesso à verdade sagrada segundo, né, a perspectiva do personagem central, da pessoa central de toda esta história, né, que é ninguém menos do que Yeshua, né, o Mashiach, o Messias e Rei de Israel, e a porta da Teshuvá para as nações, visto que Yeshua, ele é Ben David, Ben Avraham, filho de Davi, filho de Avraham, como está descrito no Sefer Matityahu, né, no capítulo 1. Este vídeo, ele se destina a trazer um assunto que, quando chega nesse período, né, o período das festas de fim de ano, né, é um assunto que ele incomoda alguns líderes, né? Por quê? São duas perguntas que não se calam. A primeira é: Yeshua celebrava o Natal? A segunda é: Yeshua nasceu em dezembro? Quando se aproxima o mês de dezembro, alguns de coração sincero que ainda se encontram no seio da cristandade, eles insistem em fazer aos seus líderes as perguntas, né, que foram citadas anteriormente e que para estes líderes elas são incômodas e inconvenientes. Tá? As perguntas, né, são sobre se o Messias celebrava o Natal, né, e se ele, o Messias, nasceu em dezembro. Para que essas perguntas possam ser respondidas, é necessário que fique esclarecido que a abordagem para tais questionamentos precisa ser pautada dentro dos parâmetros estabelecidos pela ciência bibliológica, que é a bibliologia, nos seus 3 pilares, que são: o primeiro pilar, tempo; o segundo pilar, lugar; e o terceiro pilar, cultura. Bom, perdão. Outra ferramenta a ser usada neste estudo para que
as perguntas possam ser respondidas é a geografia, que nos ajuda a esclarecer as questões relativas às estações do ano segundo o calendário bíblico, que não é aquele universalmente usado e que é referido no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no verso 25, como contrário aos desígnios divinos. Pois Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro, visto ser inverno rigoroso em Israel nessa época do ano. Embora não haja um registro histórico exato em relação à data de nascimento de Yeshua, a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, ou Novo Testamento, nas suas traduções mais antigas de língua portuguesa, que são consideradas no consenso dos estudiosos as mais exatas, nos fornece, por meio de interseções nos textos, onde conseguimos estabelecer o período que se deu o evento do nascimento de Yeshua, o Mashiach, o Messias. O texto de Lucas, em seu primeiro capítulo, discorre, ele narra sobre a gravidez de Elisheva, que é traduzido erroneamente como Isabel. O nome dela era Elisheva, esposa do sacerdote Zechariah, e que era o pai de Yohanan, o imersor, o batizador, o batista, cujo mês de nascimento é o mês hebraico de Iyar, que se situa entre abril e maio, e cuja estação climática em Israel é o verão. Sabendo-se que o mês de Kislev, que é novembro, dezembro, é marcado pela estação do inverno, quando se é celebrada a festa da dedicação do templo, chamada em hebraico Hanukkah, também chamada de Hag HaMeorot, festa das luzes, conforme está registrado no Evangelho de Yohanan, de João, no capítulo 10, versículo 22, nós encontramos o Mashiach celebrando a festa no salão de Shlomo HaMelech, do rei Salomão. Yohanan, sendo 6 meses mais velho que Yeshua, ele nos faz concluir que o mês, a estação, melhor dizendo, que se segue é o outono. Mês este marcado pela festa dos tabernáculos, chamada em hebraico Sukkot. Também é chamada de festa das cabanas, onde neste período climático, nosso povo tabernaculava, morava, residia nessas cabanas, fosse rico ou pobre, pois para o Eterno não há acepção de pessoa. O texto de Yohanan, capítulo 1, versículo 14, mesmo na tradução grega, a Septuaginta, não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de Yeshua ter nascido na festa de Sukkot no outono, o que se dá no mês de Tishrei, que se situa entre setembro e outubro do calendário universal, também chamado de gregoriano, e não no mês de Kislev, que se situa entre novembro e dezembro, porque é inverno. E a palavra grega para tabernáculo é skini, que também significa tenda, tabernáculo. Enquanto que no hebraico encontramos a palavra mishkan, que também significa tenda ou tabernáculo. Outro aspecto que não pode deixar de ser considerado é o viés profético inserido no nascimento do Mashiach Yeshua na festa de Sukkot, e que tem uma ligação estreita com o texto de Devarim, o texto do livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 18 e 19, onde o Eterno assim diz:
Perdão. O Eterno diz, deixa eu falar na tradução, né? Navi akim lachem kerev acheichem kamocha venatati dvarai befiv vedber aleichem et kol asher atzavenu. A tradução literal disso é, aspas, um profeta levantarei eu aproximado de seus irmãos, como tu, ou seja, como Moshe, né? E darei eu minha palavra na sua boca, e dirá para eles a tudo quanto eu ordenar-lhes. Isso é a tradução. A continuação do texto, verso 19 diz, Veraya raish lo ishma el devarai asher yedaber bishmi anochi edrosh meimor. A tradução. E será que o homem que não der ouvidos, né, que não ouvir as palavras que disse em meu nome, eu exigirei dele. Isso é o Eterno falando para o povo de Israel acerca de um profeta. E este profeta, no qual as palavras da Torá, né, para tempos futuros estará em sua boca, é Yeshua. E estas palavras a que Adonai se refere são as mitzvot da Torá, que há muito foram esquecidas pelos homens dos dias do Mashiach. Homens esses que impunham ao povo as suas próprias deliberações, as quais foram chamadas de Torá oral, né? Torá Shebel Peh, usando para tal intento a distorção do texto da Torá Shebiktav, da Torá escrita. Tá? A Torá oral, a Torá Shebel Peh, é chamada por Shaul HaShaliach de obras da lei, que em grego seria ergatonomos, né? E no idioma hebraico é chamada de Segirá la Torá, né? Que tem exatamente o mesmo sentido do grego. Por isso, Adonai diz que, aos surdos para as suas palavras, postas na boca do seu Mashiach, destes exigirá contas. A festa dos tabernáculos teve o início do seu cumprimento quando Yeshua veio tabernacular entre os seus irmãos, né? O povo de Israel, tendo ele nascido em Betlehem de Yehudá, em Belém da Judéia. Ele, Yeshua, é a autoridade de Elohim conosco. Isto é, Yeshua é a expressão viva da Torá do Eterno tabernaculando no nosso meio. Mas isto ainda são sombras, porque o Mashiach Yeshua ainda não retornou para fechar esta festa profética com a sua presença permanente. Há um texto que diz assim, esse texto ele está em Apocalipse, no Sefer Hitgalut, no livro, né, da diáspora, né, no livro do exílio, porque esse é o nome do livro de Rezaion, que significa revelação. Né? Eis que o tabernáculo de Elohim está com os homens, os israeli, os hebreus, pois com eles tabernaculará e eles serão o seu povo, e a autoridade estará com eles, os Yehudim. Apocalipse 21, 3. A outra pergunta que não se cala e que incomoda os líderes da cristandade é: Yeshua celebrava o Natal? Diante das evidências que são expostas nos textos da Brit Hadashah, em Yohanan, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 22, que discorre sobre a festa da dedicação do templo sagrado, chamada em hebraico Hanukkah, onde ali está escrito,
Assim está registrado. Vai rir, deixa eu ler aqui melhor para vocês. Vai rir bimei Hanukkah bimei Haoref Birushalayim. Vai taler Yeshua beveit hamikdash beulam Shlomo. A tradução desse texto é a seguinte: e eram uns dias de Hanukkah, uns dias de inverno em Jerusalém, e andava Yeshua no templo sagrado, no salão de Shlomo. Nas traduções mais ruins está pórtico de Salomão, alpendre de Salomão, mas na verdade era um salão, tá? Então, nós temos do exposto no texto, né, ou nos textos da Brit Hadashah, que não há nenhuma nuance de dúvida que possa descredibilizar a verdade sagrada quanto à tentativa frustrada de associação da pessoa, caráter, ministério, ensino, obras milagrosas e, sobretudo, a emuná, a síntese da fidelidade, lealdade e confiança vivida e ensinada pelo Mashiach e Yeshua, né, com um sistema religioso estranho, do qual ele nunca fez menção e nem teve nenhuma ligação, visto que é um sistema religioso, né, cheio, eivado de paganismo e heresias que não encontram acolhida no judaísmo de Yeshua, de Moshe e da Torá. O judaísmo de Adonai, bendito seja ele. Sim, meus irmãos e irmãs, Yeshua vivia judaísmo, o judaísmo de Adonai, que é o judaísmo da Torá, o judaísmo de Moshe. O que, na verdade, há é uma teologia pagã que se esforça para consolidar nas mentes e nas almas dos que não estudam a Tanar, a Bíblia, a ideia de uma crença autêntica, embasada nas escrituras sagradas, mas que, quando submetida ao crivo da Torá, Tanar e do estudo do idioma sagrado, que é o hebraico e não o grego, embora o grego concorde com o hebraico, porque o problema reside nas traduções, e essa teologia não resiste ao caráter metalinguístico dos textos bíblicos, ou seja, os textos explicando-se a si mesmos dentro da própria perspectiva midrástica, ou seja, a interpretação que está atrelada à ciência bibliológica, cuja interpretação dada pelo Mashiach e Yeshua não encontra vínculo com a teologia que é imposta aos que não estudam e dão ouvidos ao que sai da boca dos homens, segundo os seus desígnios pessoais e não segundo a revelação de Adonai, entregue ao Mashiach Yeshua, seu profeta e fiel servidor, assim como o foi Moshe, com o qual, né, esteve juntamente com Eliahu, né, com Elias, no Monte da Transmutação, também chamado de Transfiguração, que está descrito em Lucas 9:4. Né? O texto é muito famoso, né? Inclusive Kefa, né? Simão Pedro, queria ficar lá, porque estava tão elevada a coisa, o ambiente, a atmosfera espiritual era maravilhosa e ele não queria mais sair dali. Nem eu também gostaria de sair. É importante que nos lembremos das palavras de Shimon Hatzadik, registradas em Lucas 2, verso 34, ao tomar a Yeshua nos braços, né, e ao levantá-lo, ele disse o seguinte: agora o Senhor pode despedir os teus servos,
porque os meus olhos viram a honra de Israel. O texto diz assim em hebraico, vai omer el Miriam imo hayeled hazed nitzav lemapel et rabim beIsrael ulitkumatam ulot medanim. A tradução disso, depois que ele levanta Yeshua e diz que os olhos dele, Shimon, viram a honra de Israel, ele diz isso, ele abençoa Yeshua e ele diz a Miriam e a Yosef, e este menino está de pé para a queda de muitos em Israel e para a ressurreição e elevação espiritual dos julgamentos. Tá? Yeshua foi e ainda é, dentro e fora de Israel, aquele que nasceu em carne para ser aquele que restaurará o judaísmo bíblico. Aquele judaísmo provado nas escrituras, por meio da obediência que gera niflaot, maravilhas miraculosas, sinais, prodígios, da parte de Adonai, do qual Moshe e Yeshua são testemunhas, cada qual a seu tempo. Parafraseando Shlomo HaMelech, lá em Coelet, no livro de Eclesiastes, no capítulo final, quando ele diz, o resumo de todas as coisas eu estou parafraseando ele, o resumo de todas as coisas Yeshua nasceu na festa de Sukkot, na festa dos tabernáculos, numa noite de outono, debaixo de uma sukkah, de uma cabana. Yeshua celebrava e celebra a festa de Hanukkah, que ocorre durante 8 noites de inverno em Israel. Hoje, o inverno continua, mas o mestre está imune ao frio. Baruch Hashem, por um corpo glorificado. Yeshua nasceu, viveu, ensinou, confrontou e continua a confrontar os desobedientes, morreu e ressuscitou como verdadeira testemunha da Torá de Adonai, de Moshe e sua própria, pois ele é aquele que diz e faz, como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 14, aonde se diz o seguinte, o texto diz assim, deixa eu botar aqui adiante para vocês, tá? O texto fala assim, Apocalipse 3, 14, Ve'el malach hakachal beludkia ketov, koamar haamen ed haemet be'atzedek vereshit briat Elohim. Tradução. E para um mensageiro da congregação em Ludkia, Laodiceia, escreve, assim diz o que confia, testemunha da verdade e da justiça, princípio da criação do Eterno. Irmãos e irmãs, não se tornem presas de pregadores astutos, travestidos de piedade e tranquilidade e que vomitam sofismas. Sofismas, em hebraico, significa nimuk shikri bekavana leratot. Tradução, para vocês saberem o que é sofisma. Justificativa falsa com intenção enganosa. Não se firme nesses homens quando eles querem afirmar que existe licitude na celebração de festas pagãs, quando a pessoa na qual celebram nunca celebrou aniversários, nem mesmo seu nascimento, visto que essa é uma prática inexistente na cultura bíblica, onde o que se celebra é, primeiro, Hatzagat Tinok,
a apresentação de recém-nascidos, de bebês, conforme está em Lucas capítulo 2, verso 22, onde diz o seguinte, deixa eu subir aqui para vocês poderem ver, tá? O texto diz assim, deixa eu colocar aqui para vocês, eu adiantei muito, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem o que é comemorado, tá? O que é comemorado é o seguinte, está aqui. O texto diz assim, V'chasher malu lachem yemei taharam lefi Torat Moshe va'yalu oto Yerushalayma leramido lifnei Adonai. Tradução do texto. E conforme se completa os dias da purificação, pela Torá de Adonai a Moshe, né, levaram ele a ela, Yerushalayim, levaram a ele, claro que está falando de Yeshua, levaram para ela, Yerushalayim, para estarem de pé, apresentando-o diante de Adonai, bendito seja. Outra coisa que é citada na Bíblia e que faz parte da vida do próprio Yeshua é o Pidyon Raben, resgate do primogênito, onde está registrado no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 23, onde diz Kakatuv betorat Adonai Kol Zahar Peter Rechem Kadosh Karel Adonai. Tá? Tradução. Conforme escrito na lei de Adonai, todo macho primogênito do útero, chamado santo por Adonai, resgatado será. Convém lembrar que os únicos primogênitos que não têm resgate são os da tribo de Levi, tá? Porque eles são do Eterno, bendito seja. Outro evento que é registrado e faz parte da vida de Yeshua é a Brit Milá, a circuncisão, conforme está em Lucas capítulo 2, verso 21, onde está escrito o seguinte, Verim lot shemonat yamim leimolo vai kare shemo Yeshua kashem asher kara lo hamalach terem notzar babaten. Tradução. E completos 8 dias da circuncisão, e foi chamado o nome dele, Yeshua, conforme o nome chamado para ele pelo mensageiro de Adonai desde a concepção no útero. Tradução literal. Né? Outro evento que é inerente à vida, ao cotidiano do Mashiach, é o casamento ou noivado, ou seja, casamento Nissuim, né? Noivado Hatuná, conforme está em Yohanan 2:1-2. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde diz o seguinte, o Vayom Hashlishi Haita Hatuná. No caso aí era noivado, tá? O texto é bem conhecido, né? Que é chamado de As Bodas de Caná. Vayom Hashlishi Haita Hatuná Bekaná Asher La Galil Ve'em Yeshua Haita Shama. Vegam Yeshua Vetalmidai Vrayu Min Kruei Haratuná. O texto traduzido diz assim, e aos 3 dias, né, fizeram um noivado em Caná, na cidade de Caná, que fica na Galileia. E lá estava a mãe de Yeshua, Miriam. Né? E também Yeshua e os discípulos foram chamados ao noivado, foram convidados ao noivado. Outro texto que está inserido e faz parte, né,
de todo o bojo da Bíblia é o falecimento, mitá avelut, ou seja, falecimento e luto, conforme está escrito no livro de Coelet 7:1-2. Coelet é o livro que vocês conhecem como Eclesiastes. Tá? Lá, nesses 2 versículos, dizem exatamente aquilo que traduzia o modo de pensar do próprio Mashiach. O texto diz o seguinte: Tov Shem Shemen, Tov Yom Hamavet Miyom Hivaldo, Tov Lalechet et Beit Evel, Milechet El Beit Mister, Basher Husof Hol Ha'adam Vechayai Iten El Libo. Traduzido para vocês, um bom nome, né, uma boa reputação é melhor do que perfume bom. E bom é o dia da morte mais que o dia do nascimento. Bom dar a caminhar para uma casa onde há luto do que caminhar para uma casa de celebração, porque nela, na casa do luto, está o fim de todos os seres humanos, e os vivos que lá estão ensinam isso ao seu próprio coração. Convém esclarecer que a palavra celebrar, o verbo celebrar, significa evocar a memória, né? Ou seja, literalmente dar voz ao ato de lembrar de algo, quer seja bom, quer seja mal. Porque quando a gente fala de um monte de eventos desses e finaliza com luto, né? Nós vamos celebrar luto, tem que entender o que significa a palavra celebrar. Finalmente, para trazer entendimento definitivo sobre estas perguntas, é crucial, é importantíssimo, é transcendental que aqueles que se encontravam imersos nessas práticas, falando de celebração de Natal, Réveillon, precisam saber que o Natal está intimamente ligado com a idolatria, visto que o dia 25 de dezembro é dedicado ao culto do Solis Invictus Dei, Deus Sol Vitorioso, na tradução do latim, também conhecido como Mitra, cuja representação pictórica, imagem, se encontra esculpida no cetro papal, como também nas vestimentas papais. Esta data também está associada